Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7. Temos ministrado aí a palavra. Hoje o pastor Giovanni me substituiu indo lá nos haitianos, que eu não pude ir esse mês. Estive doente e agora melhorei e fiquei aqui para ministrar, mas ele está lá com a pastora Andiara ministrando e estará à noite aqui. Haitianos que são a nossa igreja ali em Barão Geraldo, que nós pastoreamos, eu pastoreio ali mais pessoalmente, mas é que uma igreja Cristo Salva, só que é só em haitiano, né? Se vocês forem lá o dia que eu não estiver lá, vocês vão ouvir um culto em outra língua, né? O louvor em crioulo e em francês, e as pregações em crioulo, e provavelmente você não entenda nada, só vai entender que Deus está ali, né? Você vai sentir no ar a presença de Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7, para que eu possa transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, da maneira mais breve possível. Essa ministração também desse texto conhecido, sobre o centurião de Cafarnaum. Eu também, já com esse tema, ministrei lá no Florense, mas dei uma contextualizada para ministrar aqui. Vamos ler então, do versículo, Lucas 7, do versículo 1 até o versículo de número 10. E depois de concluir todos esses discursos aqui falando de Jesus, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, ou quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ou a igreja. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ou meu servo sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são ou curado o servo enfermo. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione pela sua graça e fidelidade, e que possamos receber aquilo que Deus tem para nós nesse dia, nessa manhã. Bom, o tema que eu quero dar a essa mensagem é uma fé acima da média. Uma fé acima da média. Bem, Jesus, nessa passagem lida, ele faz um milagre, curando o servo de um centurião, de um comandante de 100 homens, 100 soldados, um centurião romano, sem estar no local. Ele não estava presente no local, ele fez à distância. Biblicamente, na época de Jesus, algo não muito comum, algo incomum. Jesus, ele gostava de estar presente, ele gostava de ir até as pessoas, tanto que ele estava indo para essa casa, ele gostava que as pessoas viessem até ele. E, na realidade, é algo incomum, porque eu me lembro apenas deste caso, e ele fez também com a mulher cananeia, à distância, né? Aquela
passagem que está em Mateus 15, do 21 ao 28, quando a mulher vem clamando pela sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, e estava na casa dela, a filha. E a mulher, então, ali consegue fazer com que Jesus faça um milagre também à distância, porque a filha, quando ela voltou para casa, chegou lá, a filha estava completamente livre, curada, liberta. Então, veja, eu olhando para esses dois milagres aí, diferentes, de uma forma diferente na Bíblia, eu vejo que Jesus, ele fez esses milagres porque essas duas pessoas tinham algo em comum, né? Eles tinham uma fé acima da média, né? Jesus, quando termina aqui de curar o servo do centurião, ou quando o centurião termina, os enviados terminam de falar com ele, e fala a fé que aquele homem tinha, Jesus fala, poxa, nem em Jerusalém, nem em Israel toda, a nação do povo de Deus, eu vi uma fé tão grande. E eu vejo num romano. E o interessante, né, que para a mulher cananeia, ele diz para a mulher, mulher, grande é a sua fé. Jesus costumava dizer, né, a tua fé te curou. Não, mas para aquela mulher, a tua fé te salvou. Mas para aquela mulher ele diz, mulher, grande é a tua fé. Então são duas pessoas com uma fé acima da média. E eu quero dizer, amados, fé é o que nós, cristãos, temos de mais importante nessa vida. Sabe que eles não são as nossas conquistas, ou tanto de dinheiro, ou coisa que conseguimos ter e ajuntar nessa vida, ou os seguidores, ou os amigos que temos aí nas redes sociais. Tem gente que acha que a melhor coisa que ele tem, a coisa mais importante são os seguidores. Até morre, né? Tem um amigo nosso aqui que dizia, né? Falei, mas por que você aceita amizade? Todo mundo não fez? É porque eu quero ter, igual Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, né? Então muita gente quer ter muitos amigos, né? Então não são essas coisas, amado, sabe, não é nem a nossa inteligência, a nossa sabedoria, né? Tem gente que pensa, não, se você tiver sabedoria, você tem tudo, sabe, amado? Salomão, ele teve sabedoria porque ele teve fé para pedir a Deus sabedoria. E com aquela fé que ele recebeu a sabedoria, ele teve tudo nessa vida. Porém, quando ele perdeu a fé, quando a fé dele se foi, toda a importância dele foi embora. Inclusive, a sabedoria foi a primeira embora, ele se tornou o cara mais tolo que existiu. Por quê? Porque ele se desviou e terminou a sua vida servindo a outros deuses. Então, sabe, amados, o que nós temos mais importante como cristão é a nossa fé. A palavra de Deus vai dizer que, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Impossível, amado. Eu quero dizer com toda a convicção, amado, sem agradar a Deus, a vida nossa aqui perde a graça, ela perde completamente o sentido. Você pode conseguir ter prazer, você pode conseguir ganhar tantas coisas, amados, mas é uma vida sem sentido, porque tudo passa tão rápido. Então, amados, se nós não agradarmos a Deus, olha, a vida é completamente sem sentido, né? Eu fiquei chocado essa semana, né? Porque eu sou muito fã do esporte, né? Quando aquela ex-jogadora de vôlei, a Valesca, ela se suicidou, né? Tudo indica que foi um suicídio mesmo, pulou do 17º andar. Uma moça agradável, sabe? Se aposentou o ano passado, né? Ela se aposentou, saiu lá do Praia Clube, onde ela fez a carreira, e uma mulher, uma moça que tinha tudo, com 42 anos, né, ela se aposentou, saiu das quadras, e ela até lançou um livro aí de uma autobiografia, onde ela falava de pensar no seu futuro, de preparar-se para o futuro.
Amados, ela fez muitos investimentos para o futuro dela. Ela só esqueceu de uma coisa: de investir na fé, de investir num relacionamento com Deus. Tudo perde o sentido quando vem grandes lutas, quando vem problemas emocionais. Uma pessoa que não tem fé, ela realmente perde a graça, não tem mais graça essa vida. E aí ela pensa que, muitas pessoas pensam que a solução é a morte. Morte não é solução para nada nessa vida. Então, amados, invista na sua fé. Então, quem não agrada a Deus, a vida não tem sentido, por mais que você conquiste fama, dinheiro. E olha, quando você vê os relatos daquela jogadora, ex-jogadora, daquela moça, sabe, falam que ela era alegre o tempo todo, sorrindo, uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que era gostoso as pessoas estar ao lado dela, mas ela não tinha o principal, ela não tinha Deus na vida dela, ela não se importou em investir na fé em Deus. Sabe, e a fé, amado, todo cristão, quando uma pessoa ela passa a crer, ela crê no Evangelho, numa pregação, ela recebe uma porção de fé. A palavra de Deus diz isso ali em Romanos 12, no versículo 3, sabe, para que nós não venhamos a saber, querer conhecer a Bíblia toda de uma vez, mas cada um saiba, segundo a medida da sua fé, ou seja, todo mundo tem uma medida. Tem gente que acha, né? Esses dias uma pessoa falou para mim, né, que eu até reclamei, que ela não tem vindo na igreja, falou, eu quero fazer um curso teológico. Eu falei, você, não adianta você encher a cabeça de informação. A palavra de Deus, ela tem que ser praticada, você tem que começar a trabalhar com a sua fé. Você tem que, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ficar cabeçudo, não. Ouvir e ouvir, amado, não é só ouvir. Sabe, esse ouvir e ouvir é fazer aquilo que você aprendeu. Então não adianta você aprender a Bíblia toda se você ainda não aprendeu a obedecer aos seus pais. Se você não aprendeu a perdoar, que são os fundamentos da fé. Se você não pratica o fundamento, para que quer conhecer a Bíblia toda? Para ficar cabeçudo? Não, amado, não. Deus, Ele quer que nós possamos praticar. Quando a palavra de Deus diz ali em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse me ouvir, não é só ouvir a palavra de Deus, é ouvir e praticar. Porque não é só escutar. A fé vem pelo escutar. Não é, amado, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, amados, nós temos uma porção de fé desde que nós nos convertemos. Mas a palavra de Deus, amados, vai mostrar para nós que essa fé, ela pode ser aumentada, ou ela pode ser diminuída. Sabe, nós ouvimos muitos relatos, abandonou a fé, Paulo diz isso, né? Ficou doente na fé, tem pessoas doentes na fé, tem pessoas que morreram na fé, né? Perderam, a fé morreu. Né? Então, amadas, pessoas fracas na fé, tudo isso está escrito na Bíblia. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que nós precisamos ter uma fé crescente. Eu até acredito que quando Deus disse, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos ter grande poder. Eu creio que grão de mostarda, amado, não só é uma fé poderosa, ter fé, mas é algo crescente, é uma sementinha muito pequena, uma das menores sementes que tem, e que vai produzir uma árvore muito grande, uma árvore imensa. Então, eu creio nisso, sabe, que é uma fé crescente, ela vai crescer e ela vai fazer tantas coisas. Pedro, ele vai falar ali em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, olha, colocando nisso toda a diligência, todo o empenho, acrescente a sua fé. Põe isso aí para mim, Marina, por favor, 2 Pedro 1:5, que eu creio ser importante nós acrescentarmos, acho que podemos pôr até eu ponho 5, acho que vai ter. E vós também,
pondo nisso mesmo toda diligência, se empenhe para acrescentar à vossa fé a virtude, e não só a virtude, pode pôr os 6, e a virtude acrescente o conhecimento, a ciência, e ao conhecimento acrescente temperança, e a temperança a perseverança ou a paciência, e a paciência acrescente a misericórdia, a piedade, põe o 7, e a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal o amor ágape. Amados, porque aí se você, olha, pode deixar o 8 também, já que você pôs, porque se em vós houverem e aumentarem essas coisas, vocês não vão ficar ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Jesus Cristo. E diz que você não vai passar aperto para entrar no céu, porque você não vai perder a sua fé. Se você continuar lendo, você vai ver que a sua visão vai ser ampliada. Agora, amados, as pessoas, elas param e acabam adoecendo a sua fé. E nós, amados, quando nós olhamos para esse centurião, a gente vê que esse homem que tinha uma fé acima da média, ele tinha uma postura, ele tinha algumas características, né? Como é que a minha filha falou aqui? Como é que a Samira falou? Ela usou um termo que eu estava pensando, né? Que tem tudo a ver com essas características, né? Da fé. Eu fugiu. Vocês ouviram a mensagem, né? Da semente. A mensagem da semente de jabuticaba aí, né? Que você... Oi? Qual? Não. Tem um processo. Há um processo. Sabe, se você for ver a palavra de Deus, para você ter uma fé forte, uma fé grande, uma fé acima da média, porque muitas pessoas têm fé. Não sei se você já perguntou para alguém, e aí, meu amado, eu gosto muito de perguntar, como é que está a sua fé? Dá para o gasto. Está com fé? Tá. Como é que está? Dá para o gasto. Se você tem uma fé que dá para o gasto, é perigoso. Por quê? Porque é uma fé medíocre, é uma fé mediana, para não ser ofensivo. Que quer dizer a mesma coisa, mas é menos ofensivo, né? É uma fé mediana, né? E essa fé mediana, se você não buscar trabalhar com você, não buscar passar por um processo, você não vai chegar a ter uma fé forte, uma fé acima da média, uma fé que chame a atenção do Senhor Jesus, amado. Jesus disse que esse homem tinha a maior fé que ele viu em toda uma nação. Então, vamos olhar para as características, ou para, quem sabe, o processo de alguém com uma fé forte, como esse centurião. Então, eu anotei aqui algumas coisas que, na realidade, elas são todas interligadas, mas eu creio que a chave de tudo para essa grande fé desse homem, e que nós precisamos, que é o primeiro, é humildade. Humildade. Amados, humildade é a principal característica desse processo. Sabe, tanto o centurião como a mulher cananeia, o que você vai ver batendo os olhos ali, que vai saltar, é a humildade. Amados, eles são perseverantes, e só é perseverante quem é humilde. Mas a mulher cananeia, Jesus diz, olha, eu não vou tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque ela era uma mulher estrangeira, assim como o centurião romano. Eu não vou. Ela fala, Senhor, mas eu não preciso nem que o Senhor tire a comida da mesa. Só as migalhas que caem da mesa dos filhos já é suficiente.
ela não ficou ofendida, ela não ficou ofendida com os discípulos, e falou, mulher, fica quieta, você fica falando, eles ficam tão incomodados, Jesus, fala logo com essa mulher, despede ela, que ela está enchendo as paciências, né, parafraseando, né, como diz o Danilo, numa versão super, super atualizada, é isso, né, fala com ela, despede ela, manda ele embora, está perturbando aí, Jesus não, Jesus insiste, humilha, para mostrar que a humildade, amado, a humildade faz com que nós sejamos perseverantes e que nós venhamos a ter uma fé aumentada, uma fé crescente, amado. Sabe, se uma pessoa primeiro, ela precisa já ser humilde para reconhecer que ela precisa mudar. Precisa mudar, amado. Sabe, tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que é sempre aquilo e você vai falar com ela, fala, não, quem tem que mudar é a outra pessoa, não eu. Mas como em nós, amados, a minha oração é Deus, faça de mim uma pessoa humilde. Faça de mim uma pessoa humilde. Porque, amados, as pessoas estão adoecendo na fé porque acham que elas estão certas. Errado é quem fez ela perder a fé, aquela pessoa. Amados, errado é o diabo que usa a pessoa. Agora, se você vai recuar por causa de situações, então, amados, fica difícil. Então, nós precisamos reconhecer. Você reconhece que você precisa melhorar? Você reconhece isso? Que você, para melhorar, precisa mudar algumas atitudes. Então, amados, se nós não reconhecemos que precisamos mudar para melhor, nós, então, nunca mudaremos. E sem mudança, nós nunca teremos uma fé forte. É interessante, né? Porque um doente, ele precisa admitir que está doente. Você já viu uma pessoa doente que fala, não, eu estou bem, está morrendo o infeliz. Ele precisa de ter a humildade de falar, eu não estou bom não. E pedir ajuda. E pedir ajuda. Então, até para isso, não, e Jesus ele diz então, olha, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de ajuda. Eu vim para os doentes. E está falando justamente com pessoas que se achavam, sabe, ser os caras, os religiosos, porque ele ia na casa dos pecadores que falava, Senhor, vem aqui, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de mudança na minha vida e na minha casa. Então, sabe, amados, a humildade, ela é fundamental a nós admitirmos que precisamos de mudanças. Se nós não formos humildes, nós sempre vamos achar um culpado. Sempre. Achar um culpado pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida. Você viu como a gente gosta, né? De sempre ter uma justificativa? Na realidade, nós somos assim. Lá no serviço, quando a pessoa é dispensada do serviço, sabe? Tem lá 50 pessoas. 50 foram, das 50 pessoas foram dispensadas. A pessoa sempre vai estar no meio das 5. E sempre o culpado vai ser quem mandou ele embora. Sempre. Sempre. Sabe, está na empresa, sempre tem algo para criticar, para descer a boca. Então, amado, nós precisamos ser pessoas humildes. Sabe, eu preciso melhorar muito nesse quesito. Principalmente, uma pessoa quando se torna líder e tem que tratar com pessoas, é muito difícil, amado. É muito difícil, porque a gente tem que ter uma postura, uma posição. Mas eu sempre estou pedindo a Deus, não permita que eu me ensoberbeça, né, para que eu possa realmente, e de uma maneira efetiva, ajudar as pessoas sendo referência, mas que eu mude para melhor. Então, amados, deseje isso, abra seu coração para Deus, fala, Senhor, quando acontecer uma coisa ruim com você, sabe, amados, não fique falando, isso aconteceu porque a pessoa fez isso. Não, amados, pergunta para Deus, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Sabe, então eu creio, amados, que a humildade é a principal coisa para uma pessoa
é ter uma fé grande. Por isso que Jesus, ele é uma fé aumentada, uma fé diferenciada, uma fé acima da média. Por isso que Jesus mostra esses dois exemplos de curas à distância aí da mulher cananeia e desse centurião. Esse cara, amado, era um cara humilde. Ele diz: Senhor, olha, eu não sou digno nem de ir ter com você, nem de falar contigo, porque eu sou um gentil. Mas ele não questiona ele ser um estrangeiro, ele está fora dos padrões de Deus, ele não questiona. Ele era humilde. Ele fala: Senhor, eu sei que eu não tenho nenhuma condição de estar diante de Ti. Mas ele pediu para 2 anciãos judeus, interessante, ir lá e clamar por ele a Jesus. E depois, quando Jesus atende e vai, quando Jesus está chegando, ele manda amigos para ir e falar: Senhor, olha, ele disse que ele não é digno para que você entre debaixo do telhado dele, que entre na casa dele. Basta uma palavra e tudo lá vai mudar. Então, sabe, amados, esta humildade nos leva a outros pontos, né? O segundo ponto é ter relacionamentos, ser relacionável. Você é uma pessoa relacionável? Você é boa de relacionamento? Você é uma pessoa que tem humildade suficiente para suportar as pessoas e se relacionar com elas? Mas quando eu olho, agora voltando-se mais para o texto, eu olho para este homem, esse cara aqui é o cara. Esse é o cara. Ele tinha uma autoridade. Olha a posição deste homem. Este homem, ele era um centurião romano. Ele era um comandante de soldados romanos, aqueles que eram os opressores de Israel. Eles dominaram Israel e eles oprimiam Israel. Israel queria ficar livre, esperavam Jesus para libertar-se. Essas autoridades não tinham relacionamento com o judeu. A gente assistindo o filme, a gente vê, né? Tinha vila lá em Jerusalém dos romanos, né? E os judeus não podiam entrar lá, dentro daquela vila, porque ele não tinha um relacionamento. Amado, esse homem, porque tem gente que fala: ah, pastor, tem situação que não dá para aguentar. Lá na minha empresa não dá para aguentar o ambiente. O chefe é muito chato, as pessoas são idólatras. Amados, uma pessoa que quer ter uma fé forte, ela tem que ter como este homem, relacionamento. Amado, e ela tem que ter a habilidade que esse homem teve de reverter uma situação hostil contra a vida dele. As pessoas não suportavam os soldados romanos. Um comandante romano, então, era alguém insuportável. E este homem era um homem que conseguiu reverter a situação. Eu acho que o ar está com defeito, viu? Se ele desligou sozinho, ele estava ligado, deve estar com defeito. Vamos aguentar um pouquinho o calor. Vamos suar um pouquinho. Amado, este homem conseguiu, por amor, reverter a situação. Conseguiu reverter. Então, eu quero dizer que nós não temos que reclamar. Eu acho que a humildade desse homem fez com que esse homem se tornasse uma pessoa querida, uma pessoa amada por pessoas que não suportavam ele. Ele não tratou aquelas pessoas com dureza. Sabe, amado, você conviver com pessoas que não gostam de você e reverter esta situação
você precisa de uma unção sobrenatural. E é isso que Deus dá para aqueles que alcançam. Amado, não existe relacionamento sem humildade. E eu quero dizer, amados, a vida de fé em Jesus não dá para viver sem relacionamentos. Não dá, é impossível viver sozinho. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus deu dons aos homens. Deus, Ele deu cada função, por isso que é comparado ao corpo. O pé é uma coisa, a mão é outra, o braço é outro. Então, cada parte do corpo tem sua função. A palavra de Deus chega a dizer, Paulo diz, uns são mais honrosos, uns membros são mais honrosos, os outros são menos honrosos, mas todos têm o mesmo valor. Todos têm a sua importância. Então, amados, se você é uma pessoa ruim de relacionamento, você é uma pessoa que, se não mudar, se Deus não te curar, você jamais terá uma fé forte. Você vai viver a vida toda correndo daqui para ali, de lá para lá, e nunca terá uma fé forte, nunca será uma pessoa constante, sempre será uma pessoa inconstante e vai perder o melhor de Deus nessa vida. Então, amados, para ter comunhão, só com humildade. Nós estamos num período de oração e de jejum, amados, para que os irmãos consigam ter essa característica de alguém que luta para contornar situações adversas. Esse centurião romano, esse opressor do povo judeu, ele mandou anciãos, pessoas experientes, judeus, o povo que ele oprimia, e esses homens chegam para Jesus. Jesus, só de olhar aquilo, já estranhou, gente. Jesus não se surpreendia com nada, mas vamos falar humanamente, só de olhar aquilo já estranhou. Chega dois judeus experientes, dois anciãos, ou três, mandou eles lá, e aqueles homens chegam, Senhor, nós vamos clamar, mestre, nós vamos clamar pelo centurião, por um comandante romano. Jesus olha, romano? Vocês judeus clamando, e mais, esses homens, Senhor, ouça ele, atende o pedido dele. Por quê? Porque ele é digno. Ele nos ama. Amado, ele ama a nossa nação. Ele estava ali para subjugar, amado. Se você olhar na história, Roma sempre odiou cristão e sempre odiou os judeus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Hoje, a igreja chamada católica, né, romana, mudou um pouco o foco. Mas eu, quando era criança, eu detestava judeu. Então, tanto que judeu, como é que você fala com uma pessoa quando maltrata a outra que ela é? Você judiou. Você judiou. Está falando que a pessoa é um judeu. Ruim, raça ruim. Eu, quando malhava Judas, eu malhava todo o povo judeu. Por quê? Porque Roma detestava o povo judeu. Então, e judiar virou, na nossa língua, sinônimo de maltratar os outros. Fazer aquilo que um judeu faz é judiar. Você fica judiando dele, não judia dele, não maltrata. Então, veja, amados, a situação que esse homem vivia, e ele conseguiu reverter esta situação. Esse homem tinha uma fé acima da média, não era por acaso. Deus quer que você tenha uma fé acima da média, e não será
Por acaso nós temos, quando entregamos a nossa vida a Deus, quando passamos a crer no Senhor Jesus, nós recebemos um poder, uma capacitação, uma unção para contornar problemas, para contornar situações adversas. Mas precisa de humildade, e esse homem era humilde, por isso que ele tinha amigos que faziam parte do exército inimigo. Tinham pessoas que intercediam por ele. Você tem pessoas que você sabe que pode acontecer o que for, ela vai interceder por você, ela vai lutar por você, ela vai implorar a Jesus por você e dizer: Senhor, essa pessoa merece, porque ela nos ama, ela demonstra o teu amor. Então, para ter comunhão, amados, nós temos esse objetivo. Mas, acima de tudo, essa igreja tem que ser uma igreja humilde. Homens humildes, mulheres humildes, jovens humildes, adolescentes humildes. Porque senão, vai estar dentro da igreja, mas como que dormindo. Paulo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo vai mostrar a realidade para você. Ele vai te esclarecer, vai clarear o que está acontecendo com você, vai trazer luz ao que está acontecendo. Muitos estão dentre os vivos, mas está morto. Está no meio dos vivos, mas está morto. Por quê? Porque não consegue. É mais forte do que eu. Sim, sim. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia nisso. Acorde. Olhe a realidade. Pare de culpar as circunstâncias. E comece a lutar contra os sentimentos para ser um cristão autêntico, alguém que aprende a mudar a situação pela sua mudança. Jesus é interessante, né? No De Tioso a gente vê bem, né? Ele pega pessoas diferentes e chama como discípulos. Pega cada carne de pescoço. Carne de pescoço é aquela que é até legalzinha, né? Até gostosinha, mas é ruim para comer. Às vezes quando tem que mastigar um ossinho e pode se engasgar com ele. Mas pega, você olha naquele filme, ele chama Pedro, uma pedra. Ele chama Tiago e João, depois você vê Tiago e João, amoroso, mas filhos do trovão. Ele chama Simão o Zelote, chama Judas Iscariotes, alguém que só pensava em dinheiro. Sabe? Pega essa galera e tantos outros diferentes, rústicos, e põe para viver junto. É engraçado no filme, né? Jesus às vezes deixa o pau torar lá. deixa, e fica só olhando, né? Porque parece que faz parte, né? Vamos ver se ele vai perdoar. Vamos ver, né? Você vê Mateus, né? Mateus, um traidor da pátria, estava do lado dos romanos, ali no meio da galera, ninguém gostava dele, mas ele com aquela carinha de bobo. E era meio mesmo, pelo menos no filme. Ele vai mudando, vai sendo transformado, junto com os outros, e no final, você vê que eles se amavam. Rapidamente, para não delongar, vai nos arremeter ao terceiro, que é tudo fruto da humildade, porque se você não for humilde, você nunca vai reconhecer que quem tem que mudar é você, e que você precisa conviver não só com os que te agradam, como com os que te desagradam, não só com os que gostam de você, como os que não gostam de você também. Você tem que mudar essa situação. Eu, há algum tempo, tenho lutado sempre para isso, para mudar a situação de pessoas que não gostam de mim, quando eu entendi que eu não podia continuar sendo o mesmo. A terceira coisa é ser submisso, amados. Eu creio que
é outra coisa que você precisa de ser humilde. Mas nós vivemos um mal nesse tempo, que é a rebelião, a rebeldia. A rebeldia, amado, já é um estilo de vida. Aliás, eles querem implantar isso, né? Aquela palavra anarquia é se levantar contra a autoridade mesmo, é gerar um caos, uma bagunça. Então eles querem tirar a autoridade de família, do pai, da mãe, qualquer coisinha hoje, o filho pode denunciar o pai, denunciar a mãe, pode até fazer online. Então tem filhos hoje que ameaçam os seus pais. É um absurdo, mas esse homem diz: Senhor, eu entendo de autoridade, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu me sujeito, eu sou submisso, eu sei o que é alguém dar ordem para mim. Eu sei, amado, tem gente que não entende isso, acha que o que importa é quem está certo e o que está, não o que está certo, mas quem está certo. Minha mãe está errada, meu pai está errado, meu chefe está errado, então eu não vou fazer o que ele mandou. Rebelde. Eu gosto, né? Esse comandante, esse centurião, ele era uma autoridade e ele presta continência, né? A Jesus. Ele bate continência a Jesus. Porque continência, amado, é demonstrar o respeito a uma autoridade. A continência, ela vai partir sempre, ela vai partir de baixo para cima. Sempre do subordinado para o superior. Vai reconhecer a autoridade superior. E é interessante que a continência, o respeito de um exército, ela é impessoal. Sabia disso? Ela é impessoal. Não é pela pessoa. Não é se a pessoa é boa ou ruim, se ela merece ou não merece. Mas é pela patente. É pela autoridade que a pessoa tem. Eu demonstro respeito. Foi te dado uma autoridade. Eu presto continência. Eu achei interessante, né, esse fato. Então, sabe, amado, e uma pessoa rebelde, ela nunca vai saber a autoridade plena de Jesus, porque ela não tem consciência o que é. Esse homem, ele era submisso, ele era uma pessoa que submetida. E eu quero dizer, nós devemos submissão. A palavra de Deus diz em Romanos 13, 1 e 2, para que nós respeitemos toda autoridade, respeite, amado, toda alma esteja sujeita, é um mandamento de Deus, toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que vem sobre nós, que não seja dada por Deus, permitida por Deus. Então respeite. Sabe, e esse homem respeita Jesus, porque ele reconhece uma autoridade espiritual. Ele respeita. Amado, Jesus foi desrespeitado por tanta gente. Mas aqui, esse comandante, ele respeitou a autoridade, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Você está acima de um comandante de 100 homens. Você está acima, bem acima. Você tem uma autoridade no mundo espiritual, porque eu sou uma pessoa submissa. E a Bíblia diz, né, em Hebreus 13, para nós respeitarmos os nossos líderes, ou na nossa versão, Hebreus 13, 17, respeite, sabe, obedeçam em algumas versões os seus pastores, como aqueles que hão de dar conta a Deus pela vossa alma. Hoje está uma onda aí que as pessoas não precisam de pastor. Jesus é meu pastor, e acabou. Mas a Bíblia diz isso, eu tenho pastor sobre a minha vida. E se ele dá uma ordem, eu posso até tentar justificar, mas se ele fala, não, é isso, acabou, eu vou me sujeitar e vou fazer o que ele direcionou. E aí remete-se à quarta coisa, que esse homem tinha autoridade. Sabe, amados, a gente vê que ele tinha autoridade porque ele era humilde. Sabe por quê? Sabe, uma pessoa que entende de autoridade, ela vai ter autoridade.
Agora, entender de autoridade, sabe quem é a primeira pessoa que se sujeita à autoridade? É ela mesma. Uma pessoa que não tem autoridade nem consigo mesmo, é cristão que vive na pornografia, vive maltratando, se rebelando contra os não tem autoridade. Para ser humilde, você tem que ter autoridade com os seus sentimentos, porque os sentimentos são corrompidos, e vai gritar e vai dizer, não, você não é obrigado a aguentar isso. E tem gente que diz, eu não levo desaforo para casa. Eu sou um rebelde. É interessante, né? Quando uma pessoa chega, eu não aceito aquilo que o meu patrão fala. Eu não aceito tudo que o meu pai fala, porque é um ímpio. Eu falo, que legal, né? Quando eu crescer, quero ser igual a você, te imitar. Ser um rebelde igual a você. Se você continuar assim, você vai ser cada dia mais parecido com o diabo. Cada dia mais parecido, porque ele é o rebelde mor. O Senhor, Ele vai dizer, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ele vai dizer, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que for humilhado será por Deus exaltado. Interessante, né? Mas as pessoas não têm autoridade consigo mesmo, e quer ter autoridade, quer receber autoridade na igreja, maltrata, responde, é rebelde, não tem humildade. Amados, esse homem, ele conhecia a autoridade de Jesus. É interessante, muita gente não conhece, vê o poder de Jesus, às vezes fica até espantado. Eu acho interessante, né? Que em Marcos 4:41, quando Jesus fala com o vento, fala com o mar e acalma a tempestade, os discípulos falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam. Mas o centurião romano sabia quem era Jesus. Basta uma palavra sua. Amados, se você é uma pessoa que tem seguido esse caminho, você está no caminho de uma fé forte. Pode vir, Pedro. Você está aí assim, ó. Você está no caminho de uma fé forte. E você, ao escutar uma palavra, você vai saber, é para mim. Já mudei, não é eu vou mudar, já mudei, porque basta uma palavra sua, e a mudança acontecerá, o milagre acontecerá. Sabe qual é o maior milagre que você precisa na sua vida? É você ser um milagre. Esse é o maior milagre. Não é uma cura. Não é ganhar um dinheiro para pagar as contas. O maior milagre é nós sermos tão transformados que o nome de Deus seja em nós glorificado. Por isso que a palavra vai dizer, não vos conformeis com este tempo que você vive, do jeito que você está, mas transformai-vos com a mudança da sua mente. Mude o seu jeito, suas palavras, mude suas atitudes, mude o seu comportamento, porque assim o nome de Deus vai ser em você glorificado. E aí Jesus completa, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem certeza? Não falta a palavra de Deus para você. Só que nós precisamos de um monte de palavras. Você olha para a Bíblia, né? Pedro, quando vê que Jesus está ali, que se identifica, sou eu, ele fala, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até você. O que Jesus fala? Para alguém descer nas águas e andar?
vem. Eu acho que não tem palavra menor que essa, né? Vem. É para eu falar? Vem. O seu problema é uma palavra de Jesus? Vem. Haja por fé. Tenha uma atitude de fé, você vai ver um milagre. Haja. Vem. E agora? Pedro pediu uma palavra. O pastor Eduardo pregou. Basta uma palavra, uma mensagem tão boa que marcou nossa vida sobre essa passagem. Às vezes em coisas tão simples a gente vê a glória. Palavra simples. Senhor, o leproso. Se tu quiseres, Senhor, eu serei limpo dessa lepra. Jesus diz, eu quero ser limpo. É uma palavra? Seja limpo. Amados, não falta a palavra de Deus para nós. O que falta é a gente pegar uma palavra e deixar ela mudar nossa história. Nós vamos ter muitas lutas. E Deus, Ele não quer nos ver sofrendo. Como você está? Feche os seus olhos. Se você é uma pessoa que decide, assim como eu, batalhar para passar por esse processo, por ter essas características, o Senhor não tem problema nenhum em dar uma palavra. Em tantas palavras que temos ouvido, continuamos andando, como pregamos semana passada, como ovelhas que não têm pastor, descabeçados, cabeçudo de tanta informação, de tanta palavra, e descabeçado nas atitudes. Esse homem disse, Senhor, basta uma palavra e tudo mudará, porque eu sei dessas coisas, eu sei quem tu és. Decida ter uma fé crescente. Quando errar, imediatamente peça perdão. Não aceite passivamente. É uma luta, dias de esfriamento, mas Deus continua se manifestando, direcionando, falando. Tem um processo, e às vezes não é só pelo sentimento, mas pela convicção que temos, que agimos, que decidimos e vemos e veremos a glória de Deus. É uma palavra que você precisa. Tome a decisão. Vamos ficar em pé neste momento. Deus quer nos ver vivendo pela fé. Se nós aprendermos a ser um milagre, se decidirmos ser um milagre, sermos humildes, nos submetermos, termos autoridade conosco mesmo, reconhecer com muita humildade que precisamos mudar, e que não importa o ambiente hostil, pessoas hostis, ofensivas, duras, são pessoas que Deus quer usar para que nós sejamos um milagre. Deus tem dado a palavra, muito mais do que uma palavra. Deixe Ele mudar a sua vida. Receba autoridade para que você possa romper, sair desse nível de fé
não porque um arrepio tomou conta de você, mas porque a palavra de Deus vem e Ele mostra simplesmente o que Ele quer. Humildade, relacionamento, sujeição e autoridade. Senhor Jesus, diante de Ti está esse povo. Eu sei que o Senhor tem planos tão grandes, meu Deus. O Senhor não tem problema nenhum em usar cada um de nós, Senhor. Mas acima de tudo, o Senhor quer ver em nós atitude. O Senhor não tem problema nenhum em fazer milagres em nossa vida, em nossa casa. Mas o Senhor quer que nós sejamos um milagre na vida das pessoas. Papai, aqueles que hoje decidem lutar e se alianciam contigo, meu Deus, que o Senhor venha com essa unção sobrenatural para reverter situações hostis. E quando escorregarmos, falharmos, agirmos carnalmente, Senhor, que brote em nós o arrependimento e nós correremos para Ti. Oh Deus, nos arrependeremos e tomaremos posição. Venha fortalecer, meu Deus, esse povo, que eles creiam nessa palavra e que possam surpreender as pessoas que estão ao lado delas com atitudes milagrosas de uma vida transformada, pessoas rebeldes sendo transformadas em pessoas obedientes, pessoas duras, ofensivas sendo transformadas em pessoas amorosas, dóceis, que mostrem Deus pela vida delas, que mostrem o amor de Deus pela vida delas. Venha, Senhor, venha mudar a nossa história para que nós possamos romper em fé, Senhor. Eu quero, meu Deus, romper para a glória do Teu nome, para viver este novo tempo que estamos nele. Venha. Se você passa por grandes lutas, grandes dificuldades, comece a ter atitudes de um homem, de uma mulher de fé. Comece a surpreender as pessoas à sua volta com a tua fé, com a tua tranquilidade diante de lutas tão grandes. Comece a mostrar a vida de uma pessoa que decidiu imitar a Jesus, uma pessoa que decidiu viver pela fé. Receba essa unção, receba esse poder. Não importam as lutas, você saberá quem você é e viverá com atitudes de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, uma pessoa de Deus. Receba essa palavra, receba esta unção, em nome de Jesus. Vá e seja o milagre que Deus quer que você seja nessa terra. Seja luz, seja sal, seja um milagre na vida daqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se você recebe, dê um aplauso a Deus. Se você decide viver pela fé, aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não vamos aceitar a mediocridade. Não vamos ter só para o gasto. Vamos ter para nós e para as pessoas que estão carentes.